assunto dessa semana é cárie. E eu sei, você deve estar pensando, de novo cárie, o que mais eu preciso saber sobre isso? Mas eu vou te mostrar nesse vídeo que tem sim muita coisa que você ainda não sabe sobre o assunto. Bom, então o que mais eu devo saber, além de que a cárie é uma doença responsável pelo excesso de açúcar, pela falta de higiene, porque as bactérias estão ali fazendo um xixi sobre meu dente, comendo meu dente, enfim, toda essa questão que todo mundo sabe. Vamos retomar então o que realmente é o fator causador da cárie e explicar um pouco melhor isso, porque vocês sabem que quanto mais a gente conhece o que está causando o nosso problema, mais fácil é a gente controlar isso e trazer saúde em todas as questões e todos os aspectos. Então vamos falar sobre isso no vídeo. A cárie é a deterioração da superfície da estrutura do nosso dente pelas bactérias. Só que uma coisa é certa, a nossa boca está cheia de bactérias o tempo todo e até aí não é problema. O problema começa quando a gente não organiza essas bactérias diariamente e elas acabam se agrupando e formando uma estrutura um pouco mais patogênica, que é causadora de doença, que é aí que elas começam a se tornar mais agressivas para nossas estruturas bucais. E isso é chamado de placa bacteriana, que visivelmente é aquela massinha branca que fica sobre os nossos dentes depois que a gente fica algum tempo sem higienizá-los. A placa bacteriana também é responsável pela gengivite, pela periodontite. Então, por isso da importância da gente desorganizar essa placa bacteriana e essas bactérias todos os dias, para evitar que elas comecem a se desenvolver e produzir uma situação de doença. Ao nos alimentarmos, então, essas bactérias da placa bacteriana, elas consomem o açúcar dos alimentos e transformam. E quando eu digo açúcar, não é só o açúcar da cana, tá? Açúcar, é tudo que contém açúcar, carboidrato, né? Então pode ser farináceos, leite, frutas que tem frutose, sacarose, todos os tipos de açúcar. Esse açúcar, então, as bactérias se alimentam dele e transformam o açúcar em ácido, que é aí que tá o xixi das bactérias. E esse ácido, quando cai sobre o nosso dente, na superfície do nosso dente, ele começa a decompor a estrutura dental. E aí começa a cárie, que no início ela é apenas uma manchinha, mais conhecida como uma manchinha branca, que com o passar do tempo, então, ela vai perdendo cada vez mais mineral e se transformando num buraquinho. Mas isso tem mais assunto ainda pela frente. Por hoje era isso que eu queria falar com vocês. Se vocês tiveram mais alguma dúvida, não entenderam direito, tem mais alguma coisa que vocês queiram saber sobre que é a cárie, sobre o desenvolvimento da cárie, me mandem aqui nos comentários que eu vou adorar, porque a gente precisa falar sobre isso.